Sabe aquela sensação de adiar algo super importante, mesmo sabendo que não devia, e depois ficar com aquele peso na consciência? Pois é, hoje a gente vai entender por que isso acontece. E olha, já vou adiantando, não tem nada a ver com preguiça. O que tá rolando aí dentro é uma batalha bem complexa. Vamos juntos desvendar o verdadeiro mito da procrastinação. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Procrastinar é ser preguiçoso. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Parece até sinônimo de falta de disciplina, de uma falha de caráter. Mas, e se a ciência por trás desse hábito contasse uma história completamente diferente? E, vou te dizer, uma história muito mais interessante. Quando a gente coloca lado a lado, a diferença é gritante. A preguiça é paz. É a pessoa deitada na rede, de boa, escolhendo não fazer nada e se sentindo bem com isso, sem conflito. Agora, a procrastinação, esse é o caos. É uma verdadeira guerra interna. Uma parte da mente grita para começar, enquanto a outra simplesmente paralisa. O resultado? Um alívio que dura segundos, seguido por horas, às vezes dias, de culpa e ansiedade. E aqui está a grande virada de chave. Procrastinar não tem a ver com gerenciar o tempo, mas sim com gerenciar as emoções. O nosso cérebro, numa tentativa de nos proteger de um sentimento ruim, escolhe a rota de fuga mais fácil, o alívio imediato de uma distração, mesmo que o preço a ser pago lá na frente seja bem mais alto. E isso nos leva direto para o verdadeiro campo de batalha. Porque o inimigo que a gente enfrenta quando procrastina, bem, ele não é a tarefa em si. Pensa bem, o problema não é o relatório para fazer ou a louça na pia. O que a gente está evitando de verdade são os monstrinhos que vêm junto com a tarefa. O tédio, a ansiedade, o medo de não ser bom o suficiente. A tarefa é só o gatilho que acorda tudo isso. E os culpados são muitos, viu? O perfeccionismo, aquela vozinha que sussurra, se não for perfeito, nem começa. O medo do que os outros vão pensar, a ansiedade que transforma uma tarefa simples num bicho de 7 cabeças. Diante de tudo isso, não é de se espantar que o cérebro procure qualquer rota de fuga, certo? E essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. É um grito de socorro. Não é pura e simples autossabotagem. É um instinto de defesa, mesmo que um instinto meio torto. A mente está tentando se proteger do desconforto, mesmo que isso acabe machucando mais no final das contas. Ok, mas como essa tentativa de autoproteção acontece lá dentro, no nível biológico? Vamos dar uma espiada na nossa cabeça para entender essa batalha. Pensa que existe uma espécie de guerra civil rolando no nosso cérebro. De um lado, o sistema límbico, nosso cérebro mais antigo, emocional, que só quer saber de prazer imediato e fugir da dor. Do outro, o córtex pré-frontal, a parte mais evoluída, o nosso CEO, que planeja o futuro e usa a lógica. E na hora H da procrastinação, o resultado dessa luta é sempre o mesmo. O sistema límbico, nosso cérebro emocional, simplesmente sequestra a sala de controle. Ele aperta o botão de emergência, desliga a lógica e busca a recompensa mais rápida e fácil para nos tirar daquela sensação ruim. E o resultado é basicamente este: um pico de atividade no nosso cérebro emocional, o sistema límbico, enquanto a área da lógica e do planejamento, o córtex pré-frontal, fica ali em segundo plano. É a vitória da emoção sobre a razão, do agora sobre o futuro. Ok, já entendemos a teoria. Agora, a parte que todo mundo esperava, como a gente pode hackear essa inércia e virar o jogo a nosso favor com técnicas que levam segundos. O segredo não é ter uma força de vontade sobre-humana, não. É ser mais esperto que o nosso próprio cérebro. A estratégia é tornar o ato de começar tão ridiculamente fácil que a resistência emocional nem tenha tempo de aparecer. É só baixar a barreira de ativação. E a primeira estratégia para fazer isso pode ser resumida em um único número que representa uma mudança de mentalidade gigantesca. É a famosa regra dos 2 minutos. A ideia é genial de tão simples. Se algo leva menos de 2 minutos, faça agora, sem pensar. Responder um e-mail, lavar um prato, arrumar a cama. Cada pequena ação concluída é uma vitória que limpa o ruído da mente e, mais importante, começa a criar impulso. Uma coisa leva a outra. Se a primeira técnica combate as pequenas tarefas, a segunda é um ataque direto ao momento exato em que a hesitação resolve aparecer. Essa é a regra de 5 segundos. Pense nela como uma contagem regressiva para a ação. A ciência mostra que a gente tem uma janela de uns 5 segundos entre o impulso de fazer algo e o momento em que nosso cérebro começa a criar desculpas. A contagem 5, 4, 3, 2, 1 funciona como um interruptor.
Ela foca a mente e força o movimento antes que a dúvida se instale. É um jeito de agir antes de pensar demais. E o segredo por trás dessas regras é este. A gente passa a vida esperando a motivação chegar para poder agir. Mas a neurociência mostra que o jogo é o contrário. Uma pequena ação já gera a química cerebral que dá vontade de continuar. Ou seja, a ação cria a motivação e não o contrário. Mas a procrastinação crônica não é um problema que afeta só a gente. As ondas de impacto se espalham muito além do indivíduo. No nível individual, o preço é claro: estresse, ansiedade, oportunidades perdidas. Uma vida meio que presa por correntes invisíveis. Mas coletivamente, o prejuízo é imenso. Pense nos projetos que atrasam, equipes que perdem o ritmo e, o que é mais triste, o potencial perdido de ideias incríveis que nunca saem do papel, porque alguém brilhante estava paralisado pelo medo de começar. E é por isso que a forma como a gente fala sobre procrastinação é tão importante. Chamar de preguiça é como colocar sal na ferida, só aumenta a culpa e o ciclo vicioso. Mas quando a gente reconhece como um desafio de regulação emocional, aí sim a gente abre a porta para a cura. Para buscar ajuda, praticar autocompaixão e, finalmente, encontrar soluções que funcionam de verdade. No final desta análise, a mensagem principal é esta: compreender as raízes emocionais e biológicas da procrastinação não é arrumar uma desculpa para a inércia. É o exato contrário. É o que nos dá as ferramentas certas para finalmente encontrar uma saída eficaz e, acima de tudo, mais humana. Então, fica esta reflexão final. A gente é bombardeado com a ideia de que precisa de mais disciplina, mais força de vontade. Mas e se a chave para quebrar o ciclo da procrastinação não fosse forçar a agir, mas sim se perdoar por não ter agido antes? E se o verdadeiro primeiro passo para a ação for, na verdade, a compaixão?